sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast aqui do Grupo Espírita Chico Xavier. Podcast esse que ainda não tem um nome. Então, eu quero que vocês deixem o nome que vocês sugerem aqui nos comentários do vídeo e a gente vai escolher o melhor nome para o nosso podcast. E hoje, como não podia deixar de ser, estamos aqui com a Nádia, fundadora, uma das fundadoras aqui da casa, né, vice-presidente atual da casa. Nádia, dê suas credenciais aqui para a nossa audiência. Boa tarde, é um prazer estar aqui conversando, contando um pouquinho da nossa trajetória, né? E é isso, eu sou uma das fundadoras, como o Gustavo falou, desde 2000, do ano de 2000 que nós estamos com essa instituição, e vamos ver o que as perguntas que vão se chegar aí, né? E vamos então colocando aquilo que nós que o Gustavo nos propôs nessa tarde. Maravilha. Se bem que ela está falando tarde, porque a gente está gravando isso à tarde. Você pode estar vendo isso à noite ou de manhã. É verdade. Mas vamos lá, Nádia, explica como que o espiritismo entrou na sua vida. Você sempre foi espírita desde pequena? Não. Eu sou de família católica, sempre fui católica, praticante, muito católica. E depois de casada, né, quando eu tive o meu segundo filho, a segunda gestação, e essa gestação ela foi interrompida naturalmente. E depois, então, eu engravidei de novo. E quando eu engravidei, eu falei assim, depois, do nada, eu falei assim que era o meu filho que tinha voltado. Apesar de que eu nunca tinha ouvido falar nada sobre espiritismo, né? Então, eu joguei isso assim no ar e esqueci. Quando meu filho já estava com 6 meses, então eu conversando com meu irmão, eu falei para ele, olha que interessante. Quando eu estava grávida do Tiago, eu falei que era o meu bebê que tinha voltado. E realmente era igual, porque aquele bebê que eu perdi, ele foi um aborto natural e vivo. Então eu vi ele do meu lado, né, junto comigo. E aí então ele me falou, ele trabalhava no Tribunal de Contas do Estado e ele disse que lá as mulheres viviam lendo uns livros que falavam de uma doutrina que as pessoas voltavam. E aí, muito interessante, ele perguntou se eu queria ler algum livro, eu disse que eu queria, e ele então trouxe para mim o livro O Consolador, de Emmanuel, Psicografia do Chico, e no momento que eu li, pronto, ali eu tinha certeza que aquilo ali era a minha vida, porque era tudo que eu pensava. Então foi assim que eu me tornei espírita. E o Grupo Espírita Chico Xavier entra onde nessa história? Como que foi você quem iniciou o grupo? Eu sei que a Lu também está junto com você, a Suzana também, que aliás está aqui embaixo. Explica pra gente como é que o Centro Espírita Chico Xavier começou. Então, aí eu morava em Curitiba e resolvi do nada que eu queria vir para cá, para Itapema. E então viemos para cá, para Itapema, e aqui tinha um grupo que era o meu tio que dirigia, só que era aqueles grupos de fundo de quintal na casa dele, de fundo de quintal. Aquela coisa assim, né? E eu frequentava lá e de repente eu comecei a ter aquela ideia assim de que precisava abrir uma casa aqui. E vinha aquilo muito forte em mim. E eu tinha muitas visões e sonhos e que me mostravam que lá ia fechar, né? E foi realmente o que aconteceu. Mas antes que lá fechasse, nós já estávamos aqui organizadas, nós fazíamos parte, eu, a Lu, a Su e a Ironi, que já partiu para o plano espiritual este ano, nós fazíamos parte desse grupo lá. Nós estudávamos lá. E daí então veio essa ideia em mim muito forte e aí então elas concordaram em tudo comigo, né? Sempre concordaram e começamos então a colocar em andamento essa ideia e esse projeto. Para contar para vocês que quando eu vim para cá, a rua que eu queria morar, porque o meu marido ficou em Curitiba e eu vim para cá,
e eu andava a pé em rua por rua. E a rua que eu queria comprar era aqui, na rua 236. Era tudo terreno baldio, era lindo os terrenos, só que não tinha terreno à venda. E passou-se, a gente morou na rua 270, depois na rua 246, a gente ia construindo, vendia. Que ano que foi isso? Porque você falou todo terreno baldio, a gente não pode nem imaginar que terreno baldio aqui, né? E tanto de então, vai fazer 36 anos que eu estou morando aqui. Então, quando eu cheguei, isso aqui era, a meia praia era praticamente, não tinha nada. Não tinha nada. Para vocês fazerem ideia, não tinha nada. Era valetas abertas e esgoto a céu aberto, as ruas todas de chão. Lá na avenida principal tinha um pedacinho de calçamento que devia de ter, sei lá, acho que nem uns 50 metros só. E eram duas mãos, né? Uma mão para ir, outra para vir. E durante o ano fechava tudo, até mercado. Não tinha nada. Imagine, eu saí de Curitiba e vim para cá. Olha o que é inspiração, né? Como a gente é conduzido. Porque depois foi que eu fui entendendo o porquê, a razão de eu tanto querer vir para cá, né? Porque o compromisso era aqui. E aí, então, depois de tantos anos que eu já estava aqui, numa negociação que nós emprestamos o dinheiro para uma pessoa e ela entrou num negócio e perdeu todo o dinheiro dela, ela falou que ela tinha 2 terrenos aqui e que ela ia vender esses terrenos. Ela tinha 4, aliás, né? Esses 2 aqui do lado também é dela. Que ela nunca tinha intenção de vender, mas para poder nos pagar. Aí o meu marido falou, ele vai botar à venda e nós vamos então para ele nos pagar. Eu falei, me leva lá, eu quero ver esse terreno. Aí eu parei aqui na frente com ele e aí eu disse, esse terreno é nosso, vamos ficar com esse terreno. Aí então ele aceitou, né, e ficamos com o terreno, os 2 terrenos. A princípio eu ia fazer como era lá no meu tio, eu ia construir a instituição no terreno nosso. Cercamos tudo. E aí lá a coisa estava desandando, né? Um processo obsessivo muito grave. Lá no meu tio, onde eu frequentava, que é ali perto da rodoviária, tá? Aí eu disse, não, nós não podemos fazer assim. Então nós vamos fazer a doação do terreno, né? Para a instituição e nós ficamos com o nosso. Claro que nessa doação entrou algumas coisas, assim, que a gente não posso dizer que a gente deu totalmente o valor do terreno, né? Entrou uma comissão, uma coisa lá e tal, houve uma certa negociação. E aí, já do nome do proprietário do terreno, a gente já passou direto como uma doação, como se fosse dele, para não precisar aquela coisa de pagar 2 vezes no registro. E ali nós começamos. Nessa época já existia a instituição, o Grupo Espírita Chico Xavier? Não. Aí nós nos reuníamos e todo final nós nos reuníamos, fazíamos um trabalho na casa da nossa amiga Ironi. Ela tinha um apartamento que ela só alugava na temporada. Nós íamos lá, fazíamos o trabalho. E todo sábado na minha casa nós nos reuníamos, nós 4, para estudar. Tá? Estudar sobre a doutrina, porque lá era aquele grupo aos nodos antigos, né? O trabalho mediúnico, quem chegava participava. Quase não tinha o estudo, eu que implantei o estudo lá. Quando eu fui para lá, eu já falei para ele, já cheguei meio que comandando. Eu disse, não, nós temos que estudar e tal, e eu implantei o estudo que não existia, era só mediúnico. E aí nós ficamos estudando, nos preparando e começamos a construção. Aí muita coisa doada, né? E incrível, assim, a gente nunca nem parou para pensar se tinha dinheiro, se não tinha. E eu tinha que construir a minha casa ali do lado. E eu disse, eu e o meu marido, então combinamos. Primeiro a gente faz aqui, porque, né, tem que ter o dinheiro, e depois nós fazemos a nossa casa. E deu tudo certo. Fizemos aqui, ganhamos muita coisa, trabalhamos, foi assim um trabalho maravilhoso, nosso. Nós vínhamos para cá sábado e domingo, ficávamos direto aqui lavando telha. Eu tenho fotos que depois tu podes colocar, fotos lindas. Me manda assim que eu quero. E para fazer uma montagem bem legal. Então foi assim, trabalhoso, emocionante. Nós nos reuníamos, nós nos sentávamos no chão e ficávamos orando,
para que o meu tio, que era lá do centro, ele dizia, vocês têm que imantar a casa com muito amor. Então nós ficávamos ali, o tijolo, aquela umidade, porque era inverno, e nós ficávamos ali orando, chorando. Até um dia teve um episódio muito interessante. Também na época eu não me liguei, porque quem escolheu o nome, Chico Xavier, foi um amigo nosso, não fui eu. Porque eu estava tão envolvida assim que eu não imaginei nada. Mas nós estávamos sentadas assim, um domingo à tarde ali, orando, nós 4, e eu vi o Chico Xavier passando assim pela parede. Ele era vivo, né? Ele estava encarnado. Ele só desencarnou em 2002, e isso foi em 2000. E eu disse, gente, o Chico está aqui. E ele com aquele sorrisinho assim, olhando para nós, e desapareceu. E sabes que só agora eu aqui falando contigo que eu estou fazendo a ligação, porque quem escolheu o nome, porque a gente sempre colocava o nome de pessoas que já tinham partido, né, em homenagem, ou Casa de Jesus, como nós temos ali e tal, né, Eurípides Barçanufo. E aí ele disse, por que não põe Chico Xavier? Aí ele é um procurador da Justiça de Santa Catarina, que era amigo nosso. Aí eu disse, ai, que legal, mas ele está vivo. Mas não faz mal, pode colocar ele como entendia, né? E colocamos. E aí ele disse, não vamos botar centro, vamos botar grupo. Aí ficou Grupo Espírita Chico Xavier. E tu sabe que eu não tinha feito essa ligação, né, da visita dele, para mim era uma coisa à parte. Então assim nós começamos. Começamos a construir, eu acho que abril ou maio, e em setembro nós já inauguramos. Mas era, depois você vai ver na foto, bem pequenininho no fundo do quintal. E cabiam quantas pessoas? O salãozinho cabiam mais 30, 40 pessoas. Então tinha uma meia dúzia de cadeirinha de palha que nós ganhamos. E em 3, 4 anos aquilo já estava lotado, as pessoas em pé. E eu ficava assim no cantinho, que eu estudava com eles o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos. No sábado a gente tinha palestra. E foi uma coisa assim que é por Deus. A gente foi jogado naquilo, porque nós não pensamos em nada. Ai, vamos inaugurar, tá pronto, tá pronto. Então vamos fazer assim, segunda-feira a gente estuda o Livro dos Médiuns, nós fizemos o horário. Quem é que estudava o Livro dos Médiuns era eu, quem estudava o Livro dos Espíritos era eu. E no sábado não tinha expositor, então era praticamente eu também. E as meninas, a Lu e a Suzane, ficaram encarregadas da evangelização dos pequenininhos, mas era só uma salinha. Então as duas ficaram com essa proposta. E a ironia, era muita mediunidade, a mediunidade dela era uma coisa assim muito maravilhosa. Ela era mais um trabalho mediúnico, nos ajudava, fazia um atendimento. Nós já atendíamos as pessoas, né? Assim, mesmo sem experiência nenhuma. Mas, enfim, passaram-se já 24 anos, né? E aí, agora tá isso aí. Bonita do jeito que tá. Então, essa estrutura. Então, depois de, eu acho que 5 ou 6 anos, nós sentimos necessidade de aumentar, fizemos a parte da frente. Aí nós construímos de 2 pisos e fizemos embaixo umas salas, que eram onde tinha a evangelização, e o auditório em cima. A parte de trás também, ocupamos, fizemos uma cozinha grande, a salinha, que era nosso auditório, continuou e ficou ali a sala do trabalho mediúnico, tinha também evangelização e tal. Ficamos ali achando que aquilo também era para o resto da vida. Aliás, quando nós fizemos a primeira casinha, nós achamos que era para o resto da vida, porque não tinha nada aqui estruturado. Aí quando nós aumentamos, nossa, ficou gigante, ficou maravilhoso. Em 3 anos... lotado, já faltava espaço. E agora, o que nós vamos fazer? Aí começava a história das permutas, né? Aí eu fiquei viúva e aí começou a história de que eu sozinha, os filhos, né, com aquela coisa de não querer me deixar sozinha, porque eu morava numa casa e tal. Então vamos permutar. Aí fizemos a permuta
E agora é esse espaço maravilhoso que nós temos. A casa chegou a fechar durante esse tempo da permuta, não? Não, ela fechou por causa da pandemia. Porque daí nós saímos, alugamos um espaço na rua 2346 e ficamos lá. Aí em seguida veio a pandemia. Aí nós ficamos mantendo ela fechada lá por 1 ano, pagando aluguel caríssimo, até que eu disse, não, gente, não dá. Nós estamos botando dinheiro fora, então vamos fechar e vamos aguardar aqui. Aí, do período que podemos voltar para o trabalho até nós receber, então nós ficamos, eu acho que quase 1 ano, sim, sem ter nenhum local para trabalhar. E quando reabriu aqui? Aí, mas nós fazíamos tudo online, né? Continuamos trabalhando online, palestras, estudo, eu fazia o estudo do Livro dos Espíritos online, a gente botava no YouTube. E foi fácil manter o pessoal online? Não tanto. Não tanto. Era praticamente assim, a gente via que quem assistia era praticamente a turma mais íntima ali. Mas que já estava mais tempo, assim, mais dedicada. E as palestras não, as palestras elas eram bem assistidas. Mas é como os grupos de estudo realmente não tem tanta gente, né? E quando que voltou o funcionamento já aqui na Casa Nova? Aqui voltou em julho de 2022. Julho de 2022, então tem um pouco mais de 1 ano aqui. Não, 2 anos, né? Nossa, meu Deus, nós estamos em 2024. 2 anos já fez. Que nós, porque daí antes deles entregarem o prédio, que eles entregaram o prédio ano passado, em julho. Mas entregaram primeiro a parte de baixo. A sala, aí nós já arrumamos tudo e já abrimos, eu acho que começamos a funcionar setembro, outubro. E essa volta, porque aí o pessoal vai lá, costuma tudo online, não precisa sair de casa, teve alguma complicação, você sentiu alguma dificuldade de trazer? Foi meio assustador, assim, porque daí as pessoas, nós somos acomodados, né? Uhum. E ainda que a maioria dos trabalhadores já são pessoas de mais idade. Ai, era tão bom em casa, né? Porque tu não precisa sair. Tá. Mas a gente no começo, não, vamos continuar online, vamos não sei o quê. Foi bem difícil, né? Daí tinha muito pouca frequência nos primeiros meses, mas logo também a coisa... Não pode continuar online, né? A gente sabe o quanto que o local é um espaço que é utilizado pela espiritualidade e precisa existir, precisa ter esse trabalho, né? E a energia, né, Gustavo? É outra coisa, né? O próprio contato da gente, né? É muito diferente, a gente se abraça, a gente troca essa energia. Não tenha dúvida. Eu morando em São Paulo, eu trabalhava num escritório. Só que eu trabalhei, a minha empresa, só que num escritório de coworking, onde eu tinha contato com diversas pessoas. Quando eu mudei aqui para Itapema, eu comecei a trabalhar de casa. Gente, como isso assim, todo mundo fala, quero trabalhar de casa, é muito cômodo. Meu Deus, eu comecei a ficar deprimido. O contato com as pessoas é tão fundamental. É importante. Né? Isso, e para um trabalho, né, da casa, acho que isso é... Ainda mais um trabalho espiritual, né? Exatamente. Não que a espiritualidade não consiga atuar sem, mas consegue. Mas é diferente. Não tenha dúvida que é diferente. Vamos voltar um pouquinho, e agora a gente entender um pouquinho da história da casa, para quem não conhece ainda o espiritismo. Você que é uma pessoa que não conhece praticamente nada de espiritismo, né? O que é o espiritismo? É uma religião? É uma forma de pensar? É um estilo de vida? O que é o espiritismo? O espiritismo é uma religião, tá? Quando Kardec fez a codificação, ele tinha ela mais como uma filosofia, né, de vida, mas com aspecto científico e religioso. Então, assim, para mim o aspecto religioso, ele é muito grande, por isso eu digo que é uma religião. Por quê? O que é religião? É religar, né? E nós fazemos isso o tempo todo. O espiritismo, qualquer parte, ou filosófica ou científica, ele está sempre na sua base os ensinamentos de Jesus, né? Então não tem como que tu vai dizer que não é uma religião. Ela é uma religião, né?
ela é também uma maneira de viver? É. Sim. Porque a sua proposta é a nossa vivência, é a nossa mudança. É a proposta de Jesus. Quando Jesus veio até nós, o que ele trouxe? Ele trouxe a proposta da nossa mudança. Ele mostrou para nós que nós somos capazes de mudar, que nós temos dentro de nós todos os elementos, todas as ferramentas necessárias para a evolução. Então, ele é uma maneira de viver. E ele é uma ciência porque ele está sempre explicando, né? Ele está explicando as coisas baseadas em quê? Também nos ensinamentos do mestre. Aquilo que ele falou, existe provas científicas para isso. Então, a parte científica é muito importante. Ela é tão importante que quando o Kardec fez a codificação, ele deixou isso bem claro. Se em algum momento a ciência comprovar alguma coisa que esteja em desacordo com aquilo que está sendo aqui compilado, fique com a ciência. Fique com a ciência. Mas não aconteceu nunca isso, bem pelo contrário. Aquilo que está ali nas obras básicas, a ciência hoje está vendo que aquilo é a realidade, ela é que está comprovando. Né? Existem os mais céticos que ainda batem de frente, né? Quando a gente fala o espiritismo é filosofia, ciência e religião. Aí o pessoal fala, não, ciência não é, porque não é comprovado. Mas está cada vez mais, né? Não é tudo ainda comprovado, que para a ciência a coisa tem que estar ali, né? Tu tens que, como matemática. Mas muitas coisas já estão. Sim. Né? Muitas coisas já estão provadas. O estudo hoje sobre, principalmente na área da medicina, é incrível. Como tudo aquilo que está ali agora está sendo comprovado. Você veja bem como Jesus falou sobre o pensamento. Como nós espíritas estudamos o pensamento. Como a ciência agora se refere ao pensamento como um potencial também. Tanto que hoje, quando tu vai no médico, ele não trata mais como era o médico de antigamente, que ia bater no joelhinho, nos coisas, ver esticar dedo, olhar o olho. Não. Uma das primeiras coisas que ele pergunta é: como é que está a tua vida? Como é que está a tua vivência no lar? Como é que está o teu emocional? Quer dizer, para ver como é, o que eu estou pensando. Né? Então, isso tudo já tem as comprovações científicas e que nós já estudamos, está tudo ali nas nossas obras. E o que acontece dentro de uma casa espírita? Isso é uma pergunta que é muito frequente, porque o espiritismo ele é muito envolto em misticismo. Sim. A maioria das pessoas pensa em espiritismo, pensa que aqui vai ter só trabalho, pessoas incorporando, e a gente sabe que não é. Ainda existem algumas casas onde tem o trabalho mediúnico aberto, depois eu quero conversar um pouquinho sobre isso, mas explica para quem não conhece, como que funciona uma casa espírita, qual que é a importância da casa espírita, tanto no nosso plano quanto no plano espiritual, e como que isso funciona? Exatamente, a gente se baseia muito naquela frase: conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Então, a casa espírita ela é muito voltada a isso, ao conhecimento. E ao conhece-te a ti mesmo, que é aquela frase maravilhosa que estava lá no templo de Delfos, né? Que alguns até dizem que foi Sócrates, mas não foi, porque já estava, ele apenas leu, né? E que é uma frase que a gente assim, conhece-te a ti mesmo. É a coisa mais difícil de nós nos conhecermos. É muito difícil. Nós gostamos muito de analisar o outro, mas nós temos muita dificuldade de nos analisar. E a importância está aí, né? E o conhecereis a verdade de Jesus é exatamente a base da nossa doutrina. Porque ali o estudo é a coisa mais importante. Apesar de que as pessoas, como tu falou, acham que casa espírita é o quê? Falar com os espíritos. Não é. Né? Não é esse o objetivo. É também um ponto que existe na casa espírita. Porque o espiritismo puxou isso para ela, porque as pessoas eram consideradas loucas, eram consideradas dementes, enfim.
Então, o espiritismo encampou a mediunidade, porque a mediunidade não é o espiritismo. A mediunidade ela é inerente a qualquer ser humano de qualquer religião, né? Mas a casa espírita, então, cuida, ela dá uma atenção muito especial para isso, né? Para mostrar que aquilo ali não é nenhuma deficiência, não é nenhum problema mental, mas é um sentido a mais que a pessoa tem de receber os espíritos, porém nos colocando que todos nós somos médiuns. Mas é importante, como muitas das perguntas que vem naquela nossa caixinha de perguntas, é perguntando sobre, eu queria marcar uma consulta para falar com o médium. Não é uma consulta fraterna, não, é uma consulta para falar com o médium, a pessoa quer falar com o espírito. Isso. O quanto isso é possível, e não só possível porque a gente sabe que é, mas o quanto isso é benéfico ou não. Bem, vamos lá no nosso querido Chico, né? O Chico sempre dizia que o telefone bate de lá para cá. Então, essa história de dizer assim, eu vou ali, a Nádia vai estar, ou a Luciana, ou seja lá quem for, vai estar com o espírito ali pronto para se manifestar, e eu vou chegar e vou querer falar com o meu tio, com o meu avô, com o meu filho. Se o chamado é de lá para cá, a coisa já não funciona bem assim. Usando ainda o nosso Chico. O Chico, ele tinha esse papel, ele tinha esse compromisso de consolador, de consolar as pessoas num sofrimento extremo. Mas vejam bem que interessante. Todo o trabalho dele, todos os sábados que ele tinha aquele trabalho, onde ele psicografava, iam mais de 1000 pessoas, todas elas com o seu caso de sofrimento, com a sua necessidade de uma resposta. Quantos que ele recebia? 5, 6 no máximo, na tarde inteira, que eram consoladoras, que falavam da sua intimidade, que eram cartas que você tinha certeza que realmente era aquele espírito que estava ali. Sem contar que a mediunidade do Chico é uma coisa incomparável. Chico foi estudado pela NASA. Chico é uma coisa assim estrondosa, né? Então, nós não fazemos esse trabalho na nossa casa. Por quê? Porque nós sabemos que esse tipo de mediunidade ela é muito rara, tá? A comunicação é feita de lá para cá. Aqueles que nós buscamos para nos comunicar, na grande maioria, quase que totalidade, são pessoas que nem têm condições de se comunicar. A comunicação não é fácil, não é fácil. Não é assim, eu estou aqui, o espírito do fulano vem e vai falar. Não é assim. Para que haja isso, tem que ter uma equipe espiritual toda trabalhando com aquilo ali. Encaminhando, às vezes, mesmo para o próprio Chico, não era nem o espírito que estava ali se comunicando, era um amigo espiritual que vinha e passava a mensagem consoladora. Então é uma coisa assim que é muito perigoso, abre um campo muito fácil para a mistificação. Então nós não encampamos. A Federação Espírita Brasileira não aceita mais isso. Claro que qualquer casa pode fazer, porque eles não interferem diretamente, eles dão uma sugestão. E nós aqui no Chico seguimos essa sugestão, porque nós sabemos do perigo que se encontra ali, até do próprio médium da casa se fanatizar, né? E vai falando coisas, porque se eu estou aqui conversando e tem um espírito se comunicando, eu não sei quem ele é. Ele pode simplesmente estar mentindo. E eu vou estar passando informações que não são reais. Não existe uma proteção da espiritualidade? Existe uma proteção, mas existe o nosso livre-arbítrio. Então eles nos protegem, mas a partir do momento que eu digo que eu permito pelo meu orgulho, eu vou receber sim, e eu entro em comunicação, eles deixam. Que eu receba a intuição que for, porque para mim passar pelo crivo da razão. Por isso que conhecer a verdade é muito importante. Estudar profundamente a mediunidade e ver como é que é esse processo. Não é uma coisa simples
e que nós estamos sujeitos a influências negativas, quase que na sua totalidade. Porque os espíritos que estão em nossa volta, Gustavo, eles são espíritos muito parecidos conosco, tá? Então são espíritos que vão falar das coisas que nos agradam, que vão se utilizar da nossa fragilidade para incentivar o nosso orgulho, a nossa vaidade. E aí é que muitos espíritas se perdem. Médiuns espíritas de grande potencial que se desvirtuam em função disso, de se deixar fascinar por aquilo que estão recebendo. Um espírito mais evoluído, que respeita mais a nossa, vamos assim dizer, o nosso limite, que respeite mais toda essa situação, eles não estão aí à toa. Eles têm muito trabalho. Então, eles não ficam ali à nossa disposição. O espírito que fica à nossa disposição, normalmente é ainda um pouquinho mais atrasado, que fica ali para se divertir, para utilizar do nosso tempo para banalidade. E essa proteção espiritual que tem na casa, eles não conseguem barrar esse tipo de comunicação? Não pelo nosso livre-arbítrio. Nunca existe isso. Eles protegem. Tá? Toda casa, por exemplo, aqui a nossa casa, ela tem uma proteção espiritual muito grande. Você é um frequentador da nossa casa. Você tem um espírito que você se liga por causa de um processo negativo lá teu. Um exemplo. Você tem aquele espírito que te acompanha. Quando tu entra na casa, eles não vão dizer assim: ei, tu fica, só o Gustavo entra. Não, pelo contrário. Não. Até porque aquele espírito precisa de uma ajuda também, poxa. Os dois precisam, entendeu? O livre-arbítrio. Então, aliás, eles entram. Então, entendesse o que é o livre-arbítrio? Deus não poderia estar nos livrando das guerras que estão acontecendo? Por que ele não livra? Porque nós temos o livre-arbítrio. Teve uma pergunta agora nessa quinta-feira, né? Falando sobre a visão do Espiritismo sobre o Apocalipse. Uhum. Né? E essa transição planetária, o exemplo que eu dei é aquela questão da gente, quando vai limpar a casa, levanta todas as cadeiras, arrasta tudo para deixar... É essa conturbação que a gente está passando agora, né? Também. Mas assim, por exemplo, o Apocalipse foi um aviso que João Evangelista recebeu do plano espiritual. Foram várias visões sobre várias coisas que estariam por acontecer. Quando nós temos uma visão do que pode acontecer, é para que aquilo não aconteça. Tá? Então o Apocalipse não é uma determinação, como muita gente diz, mas está lá no Apocalipse. Não, é um aviso para que não aconteça. É igual uma mãe quando diz assim para o filho: não vai aí que tu vai te machucar. Não é simbólico o Apocalipse? Não, ele não é simbólico a fala, né? Por quê? Não. Porque João, pensa bem, nós temos uma visão de algo que nós não conhecemos. Que era o que ele via. Aí ele interpreta. Isso, aí ele interpretava. Tipo assim, vozes entrarão pelo telhado. O que é as vozes que entram pelo telhado? Os espíritos. A rede de comunicação. Entendeu? Então é isso. Isso é só um exemplo que eu estou te dando. Um dia vozes entrarão pelo telhado das casas. Quando você fala rede de comunicação, a rede de comunicação mesmo. Nossa! Televisão, rádio. Você não está falando sobre a comunicação espiritual. Não. É todo um contexto também, mas a comunicação espiritual já existia. Então tudo é um contexto, é coisas muito grandes. Então quando fala coisas tenebrosas, fogo, não sei o quê, é o conflito, é as coisas que nós poderíamos evitar.
Mas o apocalipse, e dessa forma, e essa conturbação que a gente está passando agora, é porque a gente percebe claramente que a gente está passando por um período mais conturbado, né? Com certeza. Não é muito por essa última chance que muitos dos espíritos estão tendo de reencarnar aqui no planeta Terra, para que eles não bloqueiem né, a nossa evolução para o planeta de regeneração. Só que eu não faço, Gustavo, ligação com o apocalipse. Eu faço ligação com a evolução do planeta. Sim. Tá? Porque o Apocalipse foram umas visões que João Evangelista teve. Coisas que vão acontecendo e coisas que não vão acontecendo, porque nós, com o livre-arbítrio, vamos mudando. Né? Como eu te falei, quando uma mãe diz para o filho não ir ali que ele pode se machucar, é porque ela quer que ele não caia, ela sabe que é perigoso. Então ele colocava os perigos. A criança tema e vai, eu caí porque a mãe falou, a mãe tem boca ruim. Não é, que já prevê. Então eram coisas previstas. Quanto ao momento que nós estamos passando e quanto à mudança do planeta de regeneração, essa mudança já vem acontecendo há muito tempo, tá? Outra coisa que nós recebemos é que os espíritos atrasados, que têm condições de, quem sabe vai melhorar, né? Vamos dar uma chance para o João, quem sabe o João melhora um pouquinho, e aí... Desculpe os Joões que estão nos ouvindo, né? Então ele vai reencarnar, né? Para ter mais uma última chance ou penúltima. Vamos ver. Se ele dá uma melhoradinha, ele pode ainda ter uma outra chance, mas se vê que ele não tem jeito, então ele não vai mais estar aqui, né? Então a gente está vendo essa falange de espíritos embrutecidos, mas a gente está vendo assim também esses espíritos nobres chegando aí, essas crianças inteligentíssimas, né, que estão aí falando só de amor, né, criancinhas que olham na tua mesa, na tua refeição e dizem, isso aqui é bicho? Eu não quero comer bicho, o bichinho tem que viver, mamãe. Então você veja o processo, então nós não podemos só ver como uma coisa negativa. Porém, o materialismo, porque tudo assim, quando chega para nós, tudo na evolução tecnológica, industrial, seja o que for, quando chega aquilo, a gente não sabe como utilizar, né? Até que depois a coisa se ajeita. Com essa era tecnológica, o homem com muita consciência, já que deveria de ter muita responsabilidade perante isso, mas com o afastamento muito grande de Deus, né? Quando a gente fala de Deus é dessa coisa divina, de olhar essa necessidade do amor, da compreensão, do cuidado com os outros. E ele não está entendendo nada disso e está utilizando a quê? Para quê? Para o seu bel prazer. O egoísmo, né? Que é a grande chaga da humanidade, o egoísmo. Então aqui a gente vê isso. Você veja uma pessoa que quer acabar com uma nação porque aquele pedaço de terra é meu, pertence a mim. O que vai mudar na tua vida aquilo? Mas quantas pessoas e bichinhos e a natureza e o meio ambiente, todos sendo sacrificados. Isso é o egoísmo. Eu posso, eu quero. Então essa chaga é que tem que desaparecer. Não é o homem, é a chaga. É esse pensamento de que eu posso tudo e tudo é meu. Quando isso mudar, a humanidade vai estar melhor. Então isso que nós estamos passando é isso. É a sede do poder, porque está tudo aí, eu posso, é tão fácil. Imagina esses influencers, né, que diz, né, que vão aí, tem programas, palestras, só para ensinar como ficar rico, só para ensinar como ganhar dinheiro, então é só poder. E hoje a gente está com uma epidemia muito grande, né, dessas casas de aposta que agora foram abertas de forma completamente descontrolada, desses jogos de aposta também, que
estão levando pessoas assim à falência, e quem está indo à falência não é quem é rico, não, é quem está apostando o dinheiro do almoço ali para poder, né? E isso daí a gente sabe que é um vício, assim como a droga, como o álcool, como tudo, e tem os irmãos ali que estão buzinando na orelha dessas pessoas para... me diga quem és, que eu te digo com quem andas, né? Que é o contrário, né? Não é me diga com quem andas que eu te digo quem és, me diga quem és, né? Mas a gente foi longe, a gente foi já para mundo de regeneração, e a gente estava começando a falar sobre o que é o espiritismo e a importância da casa. Tá vendo como a gente viaja, né? Não é bom viajar um pouquinho? Mas vamos lá, vamos para o princípio. Qual é o trabalho da casa espírita? O porquê da importância desse trabalho da casa espírita? O que a casa espírita faz? E eu digo como um todo, tá? Pode ser o que a nossa casa faz e o que a gente pode encontrar por aí afora como um trabalho de fato sério. Tá, tu diz a parte material da casa. Não, ou a parte eu quero saber tudo. Me conta tudo. Então, assim, ó, o que acontece dentro de uma casa espírita é uma coisa muito gigante, que nós não temos dimensão, porque o trabalho não é nosso, o trabalho é de uma equipe espiritual muito grande. O campo espiritual de uma casa ou de um grupo, não precisa ser uma casa como a nossa, que tem uma estrutura grande, um grupo que esteja falando em nome do amor, que esteja realmente fazendo um trabalho respeitoso com os ensinamentos de Jesus. Essa casa ela tem uma equipe espiritual que ajuda muito, não só a casa espírita, tá, Gustavo? Em qualquer religião, em qualquer local onde existe o bem. Porque a igreja é isso, né? A união de pessoas em nome de Deus. Porque quando Jesus disse, Pedro, em ti eu deixo a minha igreja, né? Uma coisa mais ou menos assim, as palavras não lembro agora. Tu és pedra e sobre essa pedra edifico minha igreja. Agora eu lembrei. Pedro quer dizer pedra. Edifico a minha igreja, então, que era o quê? Ele tinha a responsabilidade de reunir pessoas em nome de Jesus. Igreja não é o templo. Então, é a reunião de pessoas. A casa espírita, ela tem esse objetivo. Ela é muito grande. O objetivo dela não é só reunir pessoas para oração, como as outras casas. Ela é mais ampla, ela é mais aberta. Ela tem essa parte que é divina, que todas as religiões têm, que é a parte da oratória, do trazer os ensinamentos de Jesus. Nós temos vários trabalhos. Nós temos o trabalho que seria, vamos assim dizer, como de um psicólogo, né? Que é o de conversar com as pessoas virem para abrir seu coração. Nós temos o trabalho de radiação, que é o quê? Nos reunir em pensamento para orar pelas pessoas. Olha que maravilha! Nós conhecemos a dinâmica do pensamento, né? A viagem que ele pode fazer. E utilizamos-nos disso para irradiar para esses locais de sofrimento, tanto do plano físico como do plano espiritual. Nós sabemos que as outras religiões talvez não saibam que nós estamos trabalhando sempre conectados com o campo espiritual. E isso não é só o espiritismo. Qualquer pessoa que está ligado no bem, ela está conectado com essa equipe. Só que nós temos muita consciência disso. Então, sabemos da responsabilidade do que é uma casa. Então, o objetivo maior da nossa casa, do Grupo Espírita Chico Xavier, é exatamente grupos de estudo, por causa das informações. Por quê? Porque eu tenho que ser em sociedade um diferencial. Como é que eu vou ser um diferencial se eu não sei qual é o meu papel em sociedade? Então, o estudo, para nós, é o principal objetivo. Nós fazemos também a parte social, trabalhamos com os carentes, porque eles estão passando, às vezes, no momento dessa vida ou nessa encarnação, por uma situação muito mais dificultosa. Então, nós temos o dever, isso é caridade, é humanidade, de estarmos ajudando. Então, nós fazemos essa parte social.
que é uma parte assim linda, que nos encanta, né? Que é todos que se chegam a nós, trazendo um pedido, seja do que for, nós estamos, graças a Deus, até hoje conseguindo atender. Até na forma de assim, acabei de chegar, chegou uma família, está precisando de uma geladeira, está precisando de um fogão. Nós sempre damos jeito, sempre acaba aparecendo, e se não aparecer, nós compramos. Então, a nossa casa tem essa visão, porque essa proposta é uma proposta da doutrina espírita, trabalhar com a caridade física e espiritual. E intelectual também, porque quando nós estamos estudando, também a gente não deixa de ser uma caridade. Nós saímos dos nossos compromissos, do nosso dia a dia para estar se dedicando, né? E é só estudando que a gente vai se aprimorar, né? Só que assim, não basta o estudo, a gente tem que praticar. A prática, isso. Aquilo que a gente estuda aqui, né? Por isso que o estudo é importante, por isso que ela nos libertará, né? Porque nós temos que conhecer. Poxa, mas é verdade. Por que eu tenho que perdoar? Pô, eu fui lá e escutei que eu tenho que perdoar. Por quê? Porque se eu perdoar, eu estou me libertando também. Né? Primeiro, aquilo que vai ser bom para mim. E se cada um se transformar, o mundo está transformado. E você falou uma coisa importante, que, né, da caridade física, espiritual, intelectual, porque todo mundo acha que caridade é ir lá e dar dinheiro. Não. Mas o atendimento fraterno, quanto que isso não ajuda as pessoas quando elas vêm aqui, elas precisam ser ouvidas. E às vezes a pessoa vem aqui pensando que ela tem um problema e ela conversa, não, eu queria falar sobre tal coisa. E daqui a pouco aquilo vai se abrindo, aquilo vai se abrindo de uma maneira, né? E a pessoa nem percebeu aquilo, a pessoa veio por um motivo e aquilo foi embora. Por um lado, já vi aqui atendimentos que começaram às 3, foram terminar mais de 5 horas, porque de tanto que a pessoa precisava falar. E é importante a gente falar que o atendimento fraterno, ele não é um atendimento mediúnico. A pessoa não vem aqui para se consultar com um espírita, a pessoa vem para conversar com os trabalhadores e se abrir, para a gente poder dar alguma luz àquele problema de acordo com os ensinamentos da doutrina. Não, sempre dentro da doutrina, isso aí. Não é um espírito que vem adivinhar o futuro de ninguém, né? E nem vamos resolver o problema de ninguém, né? A gente mostra que existe a saída como para nós. A nossa vida é uma luta, né, Gustavo? Dia a dia nós estamos ali lutando com as nossas imperfeições, mesmo conhecendo, mas é difícil, nós ainda somos espíritos que estamos engatinhando na evolução, então realmente nós ainda estamos no planeta de prova e expiação. O nome já diz, prova e expiação. Então você vê, a maioria das pessoas acha que vai entrar aqui, vai ver gente incorporando, vai ver um monte de coisa, e até agora a gente nem falou disso, né? Não. A gente só falou de estudo, a gente só falou da parte de atendimento fraterno, de caridade, mas existe o trabalho mediúnico. Existe o trabalho mediúnico. E o que ele faz? O porquê que existe? Qual a importância desse trabalho? Então, a importância do trabalho mediúnico é tanto atender as pessoas que têm essa mediunidade mais aflorada, porque, como eu falei, todos nós somos médiuns, né? Todos nós, quando dormimos, nosso corpo dorme, nós saímos, nós entramos em contato com os espíritos. Todos nós temos contato com o plano espiritual. Mas o médium é aquele, então, que serve tipo de, o nome já diz, intermediário, né? Médium, está no meio. E isso tanto ajuda nós que temos mediunidade, que até então não entendíamos porque que aquelas coisas aconteciam conosco, né? E como ajudar o plano espiritual. Por que precisa desses grupos, né? Tu poderia me perguntar. Os espíritos não estão lá? Eles não sabem? Eles não sabem que morreram? Eles não sabem qual é o problema? Infelizmente, a grande maioria de nós, quando passamos para o plano espiritual, nós nem nos damos conta que morremos. Por quê? Porque não tem informação, algumas religiões pregam que ele vai ficar ali no túmulo dormindo, e realmente ele fica, porque o nosso pensamento é que comanda, então eu fico ali porque eu vou esperar, porque Jesus vai me levantar, porque isso, porque aquilo, fico ali. Outros
se encontram vendo o seu corpo, tudo igual, falando, sentindo, ele acha que não morreu. Tô vivo. Tô vivo. Só que... E tá, né? E tá porque tá na vida verdadeira, né? Mas ele fica naquela perturbação. E por que eu falo com a minha família e não respondo e tal, né? Então, eles não saem daqui, do nosso entorno. Eles ficam aqui. Então, mesmo que a equipe espiritual converse com eles, eles não veem e não ouvem. Porque eles estão vendo o quê? A casa deles, o local que eles viveram, a cidade. Então, precisam de nós, porque nós temos praticamente a mesma vibração. Eles já estão muito densos, muito parecidos conosco. Então, é conversando conosco que eles vão ouvir. Muitos chegam no trabalho e dizem assim, onde é que eu estou? Eu não estou enxergando nada, está tudo escuro. Aquela visão de que eu estou com o olho fechado, de que eu morri, que eu estou no escuro. Então, só o fato de tu dizer assim, não, meu amor, você não está mais no escuro, meu irmão, né? Você não está mais no escuro. Olha, veja bem, abre o teu olho, olha que lugar bonito, tem luz. É verdade, sabe? Então, é aquela coisa, tipo uma hipnose. Você vai conversando e eles vão despertando. Às vezes o que eles precisam é só isso. Entender que estão vivos. A gente não diz, você morreu. A gente diz, você está vivo. É verdade, eu estou vivo. E depois vem aquele processo todo do aprendizado, da pessoa ir entendendo o que está acontecendo com ela. Então o trabalho mediúnico, ele tem essa proporção, essa dinâmica, numa proporção gigante, de despertar esses irmãos. Então quer dizer que a caridade não é só com quem está encarnado, né? A caridade é com quem desencarnou também, às vezes muito mais. Né? Muito mais. Então ali nós estamos, né, trabalhando com eles dessa forma. É um outro trabalho de caridade. Sempre a caridade, Gustavo, você colocou muito bem. Sempre a caridade. Fora da caridade não há salvação. Não há salvação. É isso aí. E a caridade tem essa amplitude, né? Que tu tocou ainda há pouco, não é o da esmola, não é isso. Caridade é muito mais. E a partir do momento que a gente percebe que a vida não é só isso aqui, que a vida vai além, a gente já teve diversas outras vidas. Então, esses irmãos que também estão desencarnados também precisam dessa caridade. Também precisam receber, né? Como você falou, que às vezes eles nem perceberam que desencarnaram. Eu já vi casos, a pessoa está há anos e anos desencarnada, ela vai ali, o médium começa a fazer a comunicação e ela ainda nem percebeu que ela está falando através de um médium, não? Ela está ali... Normalmente não percebe, não percebe. Às vezes a gente tem que dizer assim, você veja, não, eu estou vivo, que é isso? Às vezes a gente precisa fazer esse choque, sabe? Olha, veja bem, através de quem você está conversando. Aí eles, sabe, tem aquele impacto assim, né? E que realmente tem um despertar. Outra coisa é a história do obsessor, né? Eu queria muito falar sobre isso. Vem na casa espírita porque eu tenho um obsessor. Às vezes a pessoa já chega dizendo assim, eu fui numa outra casa que me disseram que eu tenho não sei quantos obsessores. Em primeiro lugar, que a gente já não diz que tem obsessor, né? Mas, falando bem francamente, todos nós temos, né? Nós todos temos, somos ligados a alguém, a alguma coisa assim. Então, uma coisa que a gente gosta de colocar é que o obsessor não é um ser do mal que nos persegue. É o contrário, é alguém que nos cobra. Quando alguém vai na nossa porta pedir um dinheiro que nós estamos devendo, é porque nós estamos devendo, senão ele não vai. Então, o obsessor está cobrando alguma coisa. Então, na realidade, o obsessor quase que sempre é a vítima. Então, nós temos que ter esse trato. E a pessoa chega aqui e diz, eu quero que tu tire isso de mim. Não, nós não tiramos. Nós podemos conversar e ver se ele tem vontade de se afastar. Mas a primeiro que tem condições de fazer isso é a própria pessoa. E sozinha. Né? Então, isso tudo está nas bases dos ensinamentos de Jesus, no nosso bom pensamento, na oração, no perdão, né? Então, quando nós oramos, nós temos que pedir o perdão no próprio Pai Nosso fala sobre isso, né?
Então nós temos que pedir perdão pelas coisas que nós fazemos, que nós não sabemos, o que já fizemos. Nós arranjamos obsessores através do nosso pensamento, né? O julgamento que a gente faz, e quem não faz, né? Principalmente quando a gente vê uma notícia, né? Ai, se eu pegasse esse fulano, vai dizer que nós não temos. Aí a vibração já vai lá para baixo. Mas nós temos, porque nós somos espíritos ainda muito atrasado. Vai que a gente não fica com aquele ali foi preso, foi um obsesso, foi matou uma criança, estuprou. Ai, ainda bem que foi preso. Devia de novo. Claro que nós vibramos. Nós vibramos por quê? Porque nós queremos que ele sofra, que ele não fique mais livre, né? Isso é o nosso pensamento. O problema é que depois que ele desencarnar, eu não lembro onde que a gente estava conversando, acho que foi no grupo de estudo de quarta-feira, que a gente estava conversando sobre isso. A gente, nos Estados Unidos, tem muito lugar que tem, muitos estados que tem a pena de morte, pena de né? morte. Só que essa pena de morte é mais uma libertação do que uma... Exatamente. Porque na hora que esse cidadão desencarnar, ele está livre para tocar o terror onde ele quiser. Exatamente. Ele não tem mais liberdade porque ele não está sendo visto. Exato. Olha que coisa, né? Coisa triste, o quanto que a gente precisa. O quanto que o nosso Brasil está evoluído nisso, né? Esse era um ponto que eu queria conversar com você. O porquê o espiritismo é tão forte no Brasil e não é nos outros países. Na Europa, por exemplo, eu morei um tempo na Irlanda e eu não consegui achar, na verdade, para não falar que eu não consegui achar, eu consegui achar um grupo de estudo espírita. Não era nem configurado como um centro espírita, era um grupo de estudo espírita e nem ficava na cidade que eu morava, que era a maior cidade. É bem raro, né? É muito raro. Até na França, eu tenho amigos que são franceses que falam que lá, geralmente o espírita é visto até como um certo deboche. O porquê que isso acontece? Pois é, lá o certo? Kardec é considerado um filósofo, né? Sim. Um grande filósofo e pedagogo. Bem, os planos da espiritualidade nós não sabemos, mas nós sabemos que eles trouxeram para cá. Isso nós sabemos. E nós sabemos também que o veículo importante foi o Chico Xavier, né? Então, assim, porque com certeza a espiritualidade viu nós, um povo muito aberto, um povo que tem muita facilidade de aceitação. Tu veja como nós somos um povo diferente. Quem viaja, quem é de outros países, fala muito sobre isso. Que nós somos muito abertos, nós somos muito amoráveis, né? Aqui o brasileiro é aquela coisa, até às vezes alguns nos consideram meio vulgares pela nossa facilidade que nós temos de conversar e de sorrir e de tudo. Enfim, que a espiritualidade decidiu que seria aqui. O comando veio de lá. Isso não está em livro nenhum. Isso eu vejo pelas palestras que a gente escuta, né? No meu ver, o grande foco foi o Chico Xavier. Tá. Porque quando Kardec estava recebendo as respostas que os espíritos estavam trazendo, tinha muitos grupos no Brasil. Inclusive, ele mandava cartas para grupos da Bahia, do Rio de Janeiro. Já existiam grupos mediúnicos, mas a coisa era muito fechada, né, Gustavo? Chega um Chico Xavier, com aquela simplicidade, com aquela mediunidade incrível, que todo mundo assim, tu pode explicar. Não, e tu pode perguntar para qualquer religioso, não, mas o Chico Xavier a gente não tem o que falar. Mas o Chico, sabe? Ele veio naquela simplicidade, naquele amor, e aquilo fez com que houvesse assim um deslanche desse ensinamento. Eu vejo que a grande missão do Chico era essa, era trazer assim a doutrina. O Allan Kardec codificou, mas ele é que trouxe aquilo e aquilo ele ampliou, né, pro mundo. E você veja bem, tem até uma teoria que o Chico é a reencarnação de Allan Kardec, né? Você já deve ter visto falar. Já. Tá. Alguns dizem. Mas o Chico odiava que falasse isso para ele. Não, né? Ele não odiava, ele não respondia, mas a doutora Marlene Nobre diz que ele disse que sim, que ele fez assim para ela.
A doutora Marlene Nobre. Tu pode encontrar em entrevistas. Mas ele não gostava quando eu perguntava para ele. Não, ele saía na tangente. Ele saía pela tangente, ele não explicava nada. Porém, no livro Obras Póstumas, você vai encontrar que os espíritos disseram para Kardec que ele iria retornar no começo do milênio, tá? Para vivenciar aquilo que ele tinha codificado. O que faz muito sentido. Chico nasceu em 1910. Quem foi que vivenciou o que está nas obras básicas? Ele. Não tem outra pessoa. E teve todo um planejamento, né? Tem aquele caso daquela reunião no plano espiritual com o próprio Napoleão, e Napoleão foi o responsável da vinda de Dom João VI para o Brasil. Então acho que tudo isso já tinha um planejamento, né? Muito, é tudo muito interligado. A nossa, por isso que eu falei ainda há pouco, a nossa visão, ela é tão pequena, nós não fazemos ideia, por exemplo, o que está acontecendo agora aqui. Os espíritos que estão agora aqui, às vezes certo rindo do que eu estou falando, mas assim, dizendo bobinha, olha, ela nem imagina, né? Porque é uma coisa muito grande, muito dinâmica. Então, por isso que eu digo, eu creio nisso. Houve esse desejo de que para cá viesse, porque é um país muito amplo, muito dinâmico, que sempre recebeu todos os povos, né, com todo o amor. O dinamismo aqui é muito grande, e isso fez com que ele aqui realmente florescesse. E que bom que a gente está aqui, né? E que bom que a gente faz parte disso. Mas será que nós estamos dando conta do nosso compromisso? Aí... Aí é que pega, né? Aí é difícil. A gente não dá conta de nada, né? Perto da vida que a gente precisa. E vamos, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho mais das atividades da casa, o que a casa faz, o que a casa oferece para quem... Tu queres muito que eu fale sobre isso, né? E eu tô achando que eu já falei. Não, então, a gente falou como um todo, né? Sim. Agora eu queria falar da nossa casa. O que a nossa casa tem para oferecer para a população aqui de Itapema? Pois é, nós temos os estudos, as palestras públicas. As palestras públicas é uma coisa muito interessante, porque ela atinge todos os níveis, né? São temas que sempre baseados nos ensinamentos do mestre e daquilo que a obra não é de Kardec, a obra é dos Espíritos. Isso é uma coisa que eu quero deixar muito claro, que tem gente dizendo, os Deus deles é Kardec. Não, Kardec não tem nada. Kardec foi aquela pessoa que pegou tudo que estava escrito e foi organizar, como o grande pedagogo que ele era. Mas foram os Espíritos que trouxeram, né? Então ali está tudo. E as palestras é isso. É o trazer isso, então sempre ela é esclarecedora, ela é consoladora. Então nós temos todas as terças à noite, das 19h30 às 20h15, a palestra pública. Nesse dia de terça-feira é muito interessante, porque daí todas as famílias têm condições de trazer seus filhos para a evangelização. Então nós temos aqui na nossa casa 5 salas que ficam no 2º piso, com 5 grupos desde bebê até os jovens de 21 anos, e sendo monitorados por alguns adultos, e que é trazido para eles os ensinamentos, todos fundamentados nos ensinamentos de Jesus, né? Então, são 5 salas, 5 grupos diferentes. Temos na terça-feira à tarde o estudo do Livro dos Espíritos, que é das 14 horas até as 15 horas. É um estudo dinâmico, é redondo ali, né? Eu, a Lu, temos vários monitores, né? A monitora principal, vamos dizer assim, a responsável sou eu, mas a gente, todo mundo ali fala, todo mundo pergunta, é uma coisa maravilhosa. Temos na segunda-feira à tarde, né? O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo nos mesmos moldes. Tem os monitores, é lido uma parte do Evangelho, comentado, explicado, enfim. Aí nós temos, então,
os grupos de estudo à noite. Então, à noite, nós temos vários grupos, né? Na segunda-feira nós temos 2 grupos à noite, na quarta-feira nós temos mais 2 grupos à noite de estudo, na quinta-feira nós temos mais um grupo de estudo, no sábado à tarde nós também temos um grupo de estudo após a palestra. Sábado à tarde nós temos a palestra pública, às 16 horas até 16h45, nos mesmos moldes de terça-feira, com sempre um expositor diferente, sempre um tema livre, diferente. Depois de cada trabalho, nós temos o passe coletivo, que isso é muito importante, as pessoas sentem muita falta disso, né? Uma troca de energia, o passe coletivo. Alguns até acham assim, mas um passe coletivo é tão sem graça. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Nós, os médios, nós, as pessoas que estão ali, somos o intermediário, as energias vêm do plano espiritual. Aliás, quando as pessoas estão ali nas palestras, elas já estão sendo atendidas. Elas nem percebem, mas os espíritos estão ali. Às vezes, Gustavo, até pequenas cirurgias são feitas ali, que a pessoa nem sabe. Surgiu uma coisinha aqui e eles acham que podem já tirar aquilo ali, que a pessoa não precisa passar por aquela dorzinha. Eles já estão fazendo pequenas cirurgias, já estão atuando. Algumas pessoas preferem ainda, além desse passe, um passe individual. Nós damos com todo amor, porque nós não negamos nada, né? Antes de cada trabalho, nós temos também o atendimento, né? No sábado e na terça-noite, nós temos o atendimento fraterno, que nós seguimos enquanto tiver pessoas para nós atendermos. Na segunda e na terça-tarde, o atendimento é após o estudo. Então, não falta horário, momento para que as pessoas sejam atendidas. Esse atendimento fraterno é muito interessante, até tu já tocou ali um pouco, né? Então a pessoa vem, às vezes a pessoa só precisa desabafar, já precisa de uma orientação, né? E nós vamos sempre dar os modos daquilo que a doutrina nos traz. E nós temos o trabalho mediúnico na quinta-feira à noite. O trabalho mediúnico nosso, ele é fechado, não é como algumas casas que fazem, que todo médium chega, não. Isso é uma coisa muito perigosa também, né? Às vezes a pessoa acaba não estar pronta para o trabalho mediúnico e causar um dano nela maior, né? Um sofrimento maior, alguma coisa. Então, as pessoas que trabalham no grupo mediúnico passaram por todo o estudo, tem que ter um domínio sobre a sua mediunidade. Então, nós temos esse grupo. E na quinta de manhã, nós também temos das 9 às 9h20 uma pequena palestra, seguindo os livros do Psicografia do Chico, os livros ditados por Emmanuel, a coleção de mensagens dele, então que é Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz. Então as pessoas, Celeiro de Bênçãos, eu acho, não é Celeiro, tem um outro que agora me esqueci o nome. Então as pessoas leem aquilo ali, os que vão fazer a exposição, e conversam sobre aquele tema, e depois também tem um atendimento. Tem pessoas que trabalham de tarde até à noite, tipo no shopping, então de manhã nós fizemos esse horário para acolher essas pessoas. E então agora, para a gente finalizar, eu quero que você deixe uma mensagem aqui, olhando para a nossa audiência aqui, o que você quiser falar. Então, o que eu quero falar para vocês é assim, da gratidão que eu tenho na minha vida pela doutrina espírita, essa doutrina consoladora, maravilhosa, foi tão importante para mim. Eu gostaria sim que ela tivesse essa importância para cada um de vocês. O tanto que nós conseguimos, dentro desses ensinamentos, mudar nossos pensamentos, as nossas atitudes. Não conseguimos ser perfeitos, mas conseguimos mudar algumas coisinhas, alguns pontos, né? Então, é imenso o meu amor, principalmente por essa casa que a gente recebeu a responsabilidade de materializar ela.
E, aliás, eu nem falei para o Gustavo que depois de algum tempo a gente recebeu comunicação que a casa espiritual já estava pronta há muito tempo. Só faltava a parte física e que era exatamente nesse local. E que tudo é conduzido por eles. A minha gratidão, as minhas bênçãos e que todos vocês possam se sentir com desejo de conhecer a casa, de vir ver a grandiosidade que acontece aqui, sempre sob a proteção de Jesus. Obrigada a todos. Eu queria falar que ela esqueceu, mas de sábado a gente tem o grupo de artes também. É verdade, Gustavo, é isso aí. Ela tá me deixando de fora. Esqueci, porque é tão novo, tão recente. É isso aí. Nós temos esse grupo querido, maravilhoso, aí, ó, dirigido por esse amado, que esse aí entende de tudo, gente. É teatro, faz mil coisas, é violão, é professor, é não sei o quê, 1001 bombril, 1001 utilidades. Então é isso, sábado de manhã às 10, né, Gustavo? Até meio-dia. Das 10 ao meio-dia, aberto para todo mundo, mesmo para quem acha que não é artista. No meio da arte tem espaço para todo mundo. Sim, não tem idade. A idade mínima só, né? A idade mínima é 12 anos. A máxima 150. É isso, né? Eu aumentei para 182. Então tá ótimo. Tava em 150, mas tinha gente... Tinha gente querendo, né, além. Ótimo. Nádia, muito obrigado. Obrigada, meu amor. Por ter se disposto a vir aqui por esse bate-papo, que foi uma delícia. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E obrigado a vocês que ficaram assistindo até aqui. E espero vocês no nosso próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.